Muito bem, então agora vamos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 até o 23. A leitura é um pouquinho extensa, mas vamos fazer essa leitura porque precisamos entender. Ezequiel 14, 12, diz assim: a justiça dos castigos de Deus, ou em algumas Bíblias diz julgamento, né? Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tantos filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos. E ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos. E sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Amém? Jesus, fala conosco, Senhor, para a tua glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Veja só, esse texto que nós lemos aqui, a respeito da justiça dos castigos de Deus, ela é uma continuação do mesmo capítulo 14, que começa no versículo 1, até o versículo 11, nós lemos a partir do 12. Então, até o 11 está falando do castigo dos idólatras. E o que nós entendemos aqui nesse texto, então, é que os profetas da época, os líderes religiosos da época de Israel, eles guiavam o povo segundo os ídolos que eles levantavam no seu coração. O que é isso? Aquilo que eles achavam ser certo, ou aquilo que eles queriam fazer.
mesmo que soubessem que fosse errado diante de Deus. Então eles levantavam ídolos dentro do coração e assim governavam o povo. Por exemplo, eles poderiam ensinar que era correto adorar uma determinada imagem e levavam o povo a adorar aquela imagem, né? Os ídolos que tinha naquele tempo. E assim eles faziam com muitas outras coisas. Por exemplo, eles buscavam dinheiro, eles buscavam conforto próprio, eles buscavam segurança. E assim, então, a partir disso que eles queriam para eles governavam o povo para que o povo pudesse retribuir essas coisas que eles queriam. Entendido, irmãos? Então, esse texto aqui, Deus está repreendendo eles, e aí ele começa a falar esse que nós lemos, então, a justiça dos castigos de Deus, que está nos falando, né, a respeito de quando Deus envia os seus castigos para uma determinada terra. E muitas pessoas hoje têm feito uma pergunta, já perguntaram, né, para mim, não sei dizer quantos, mas... E também essa pergunta está bem presente nas pregações de outros pastores e na internet. Perguntam assim, o que está acontecendo no mundo? É Deus que está mandando? Será que essa peste que está assolando a terra é vontade de Deus? E muitos dizem assim, não pode ser vontade de Deus, não pode ser plano de Deus, não pode ser ordem de Deus, porque Deus é amor. Eu já falei aqui muitas outras vezes para vocês que Deus, Ele é feito de amor, né? Mas acontece que Ele também é justo. Então nós temos visto, né, toda essa peste, essa doença, e que agora os cientistas já estão falando de um outro tipo de vírus, que é o X. Quem é que já viu falar? Já viu, irmão? Que vai ser pior do que esse que estamos vivendo agora. E realmente vai acontecer essas coisas. Mas aí alguns dizem assim, não pode ser, não vou usar vontade de Deus, mas vou usar permissão de Deus, né? Porque Deus é bom, Deus não ia deixar isso acontecer, Deus não iria deixar tanta gente morrer, Deus não iria fazer isso. Quem sabe você mesmo já tenha feito essa pergunta de repente, né? Será que isso, né, é bíblico? É bíblico e você já sabe, porque eu já falei aqui várias vezes. Mas, veja só, nós lemos aqui a respeito de que quando Deus envia a sua justiça para um determinado povo ou para uma determinada terra, uma nação, um país, esse país ou essa nação vai sofrer. E nós estamos vendo que essa pandemia, ela não atingiu apenas um lugar só, ela atingiu o mundo todo, né? O mundo todo. O único lugar que não passou por isso, assim, por tanta situação difícil com essa pandemia, foi agora eu não quero trocar, mas eu sempre tenho essa confusão, Antártida, né? Não é Antártica, né? Antártica é o Guaraná. Mas eu sempre confundo quando vou falar. Lá não aconteceu assim. Mesmo porque lá não tem muita gente, né? Mas, veja só, o mundo todo, então, nós podemos dizer. O mundo todo foi assolado por isso. Então, nós lemos aqui que Deus falou que, quando Ele enviar, o versículo, quero achar o versículo aqui, 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, que são a espada, a fome, as bestas feras e a peste.
E nós podemos ver que tudo o que está acontecendo está dentro desse contexto aqui. A peste, a fome, né? Espada, que é morte, representa morte, guerra, feras. Nós não temos visto ainda feras invadir as cidades, mas nós estamos vendo que até os animais estão sendo atacados, com situações de extinção ou de muita multiplicação, como pestes de gafanhotos, esse tipo de coisa. Então, até os animais, né? Então, nós podemos entender que esse texto aqui é o que está acontecendo hoje, em todo o planeta Terra. E o que nós podemos, então, ressaltar disso aqui para a nossa compreensão, para o nosso entendimento? Que o que Deus está exigindo é arrependimento. Arrependimento. Olha só, aquelas mesmas pessoas que acham que por Deus ser amor, Ele não pode enviar castigos. Essas mesmas pessoas, às vezes, não estou dizendo no geral, mas na grande maioria, praticam coisas absurdas. Nós estamos vendo situações no mundo hoje, irmãos, que são de você não acreditar no que você está vendo, né? De você não acreditar. Uma das coisas que eu falei aqui ainda sexta-feira no estudo, é o útero artificial, né, que me deixou assim, tão abalada. O inimigo, na realidade, ele está fazendo de tudo para tirar a palavrinha e o Senhor em si, Deus, de todos os lugares. E eu não sei se você já sabe dessa notícia, mas estão desenvolvendo, e quando eles dizem desenvolvendo é porque já está pronto. Um útero artificial. O que é isso? A mulher não quer ficar gorda, a mulher não quer criar barriga, a mulher não quer passar pelas dificuldades da gravidez. Então hoje já é possível fazer o quê? Dentro de o tipo de uma cápsula, como se fosse uma incubadora, né? Se coloca ali o embrião e o bebê vai crescendo dentro daquela cápsula. Não precisa mais de barriga, não precisa mais ser um ser criado por Deus. Os homens querem criar, eles estão brincando de ser Deus. E aí então os pais dessa criança podem pegar essa cápsula, levar para casa, colocar na sala, no quarto, no banheiro, aonde quiserem, e ir vendo o desenvolvimento daquele bebê. E quando chegar então o tempo que a criança iria nascer, né, os 9 meses, então eles apenas tiram de dentro da cápsula e está prontinho o bebê. Você acha que Deus não vai enviar justiça para uma terra, que agora eu estou falando no planeta Terra, que está fazendo esse tipo de coisa? Que eles têm como um ato de evolução da ciência, é uma coisa boa, porque tem as pessoas, as mulheres que não podem engravidar. Mas tudo que eles fazem tem uma desculpinha de uma boa coisa, mas por trás a intenção é tirar Deus das famílias, é tirar Deus do pensamento do homem. Então não precisa mais de Deus para gerar uma criança no útero. Os cientistas já fazem isso. Estão entendendo, irmãos? Coisas absurdas também como... eu estou falando apenas algumas coisas, né, irmãos? Mas também não se pode mais falar agora, em alguns países já. Aqui no Brasil eu acho que ainda não tocaram no assunto, mas daqui uns dias talvez já estejam falando.
que você não pode mais dizer leite materno. Agora, é leite humano. Leite humano. Por quê? Porque um homem também pode amamentar um bebê. Como assim? Ele pode, eu não sei, vocês já devem ter visto aquelas próteses assim, né? Que coloca e coloca o leite ali para amamentar a criança. Então pode ser chamado de leite humano ou leite de tórax. Que sai daqui, mas é falso, não é do peito, do seio da mulher. Então, cada coisa assim que eles estão querendo tirar Deus da história. E aberrações, né, como criar seres humanos, metade humano, metade animal. Isso tudo já está acontecendo, irmãos. E aí, às vezes, a gente diz assim, mas não está acontecendo ainda essas coisas, tá? É porque aqui onde nós estamos, pela graça de Deus, ainda estamos num paraíso, né? Graças a Deus ainda estamos, comparado com outras grandes cidades, ou outros países mais desenvolvidos, desenvolvido para o mal, né? Mas é assim que é chamado. Então, como que Deus não vai fazer justiça por coisas que estão fazendo, querendo tirar Ele de vez das escolas, do ensinamento das crianças? Não pode mais se ensinar, né, a respeito de Deus nas escolas. Deus é justo. Então, isso que está acontecendo, eu falei aqui apenas coisas que podem ser faladas, né? E tem várias situações que casamento de pastores, irmãos. Casamento de 2 homens, 2 mulheres. E são pastores, e são pastoras. Ditos pastores e ditas pastoras, né? Casamento de homem com homem, de mulher com mulher. E Deus não vai fazer justiça? Estão usando o nome de Deus muitas vezes para fazer coisas erradas? E aí tem gente que ainda diz que não, Deus é misericordioso, realmente Ele é. Mas chega o tempo em que Ele vai fazer justiça. Que a taça enche. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, a taça enche. E o pecado derrama, né? Então Deus está avisando sobre se arrepender verdadeiramente. Nós lemos aqui que quando Ele enviar a sua justiça para determinado lugar, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nesse lugar, eles não poderiam salvar ninguém a não ser a si mesmos. Por que que Deus colocou aqui o nome de Daniel, de Noé e de Jó? Porque eles são homens que representavam e representam ainda compromisso com Deus, fidelidade a Deus. Então, por isso, Deus está dizendo aqui, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, vamos imaginar que Noé, Daniel e Jó estivessem vivos aqui nos nossos dias, hoje, com toda essa situação que está acontecendo, de peste, de pandemia, né? Que está sendo usada mais como política do que como uma crise sanitária, mas está sendo usada. Então, mesmo que eles estivessem aqui agora, nos nossos dias, no nosso tempo, eles não poderiam ajudar ninguém a se salvar com a sua justiça. Então, eles são considerados homens íntegros,
retos, fiéis a Deus. Mas mesmo assim, eles não poderiam ajudar ninguém. Deus diz que eles apenas salvariam a própria vida e de mais ninguém. Então, o que nós podemos entender com isso? Que Deus está chamando ao arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo em que o que mais é necessário é o arrependimento. É o arrependimento. Sabemos que muitos, se perguntarem hoje, qual a maior necessidade dos nossos dias de hoje? Muitos iriam dizer saúde. Hospitais, médicos capacitados, né, remédios. Mas não é verdade, irmãos. Isso tem a sua necessidade? Claro que tem. Mas o que mais é preciso é arrependimento. Porque os homens, quando eu digo homens, eu estou falando da humanidade toda. Seja brasileiro, seja chinês, seja americano, qualquer nacionalidade. A humanidade não está preocupada com o que vem depois disso aqui. Então, nem ligando. Não estão preocupados. Muitos têm medo de morrer. Mas não pensam em se arrepender antes de morrer. E Deus quer salvar. Deus quer salvar a todos. Mesmo mandando a sua justiça, Ele sempre quer salvar. Então, quando Deus diz aqui que Noé, Daniel e Jó não poderiam ajudar nem salvar ninguém, apenas eles mesmos, Ele está nos ensinando que nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa alma, com a nossa eternidade. E não ficar pensando, mas e se eu pego essa doença? Fulano morreu. E infelizmente nós temos visto, né? Muitas pessoas perdendo a vida por causa disso. Mas o que mais preocupa, o que mais não seria preocupa a palavra, mas o que mais causa indignação é ver que essa doença está sendo usada por políticos, por líderes mundiais, para colocar mais medo nas pessoas, para que possa dominá-las. Então a doença existe, não estou aqui negando. Não estou aqui dizendo que não existe, mas não é como falam. E aí então, para eu te responder a pergunta que eu fiz ali no início da mensagem, o vírus, a pandemia, tem alguma coisa a ver com o final dos tempos? Claro que tem. Para que Deus permitiu isso, vamos dizer assim? Porque o que está escrito nas Escrituras vai se cumprir, o ser humano querendo ou não. Então nós sabemos que o que está acontecendo é que a terra está sendo preparada. O mundo está sendo pavimentado, sabe? Quando você prepara uma grande rua, assim, que lá no final você tem um objetivo com essa rua, é o que está acontecendo com essa pandemia. Ela está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Então é bíblico. E tem que acontecer. Só que esse tem que acontecer está sendo usado de uma forma errada, então, e infelizmente por muitos líderes, como eu falo sempre aqui para você, que estão querendo colocar no povo um medo pela doença, mas não a preocupação por onde vai passar a eternidade. Por exemplo, ainda tem, né, muito disso. Se você não for dizimista, você vai pegar o vírus. Se você fazer tal coisa, Deus vai te atingir com o vírus. Gente, o que tem de líderes amedrontando o povo,
Quem sabe você diga assim, mas pastor, as tuas mensagens me causam medo. Mas eu não estou aqui te colocando medo no sentido de, ai, vamos todo mundo morrer. Não estou te falando isso. Eu estou te mostrando a realidade do que está acontecendo. Isso ninguém pode negar, está acontecendo. E vai acontecer pior ainda. O que eu passo para vocês, que muitas vezes as pessoas não entendem e dizem que eu assusto, é porque eu mostro aquilo que a Bíblia fala mais à frente dos nossos dias. Irmãos, essa pandemia que está acontecendo agora é só um ensaio. Porque a grande ainda vai chegar. E eu não estou te falando isso para te colocar medo, eu estou te falando isso para te preparar. Sabe por quê? Porque muitos líderes por aí não preparam o povo. O povo não foi preparado para o que está acontecendo. Eu sempre preguei aqui para vocês a respeito do que ia acontecer. E isso eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus, que eu não deixei de avisar. Sempre falei para vocês que isso iria acontecer. Mas tem líderes que dizem assim, esqueça dos problemas, esqueça das coisas ruins, viva o momento. Deus quer te dar dinheiro, Deus quer te dar prosperidade, Deus quer te dar coisa boa, te dar conforto. Deus quer, Deus faz isso por nós, porque Ele é bom. Mas o povo não foi preparado, na sua grande maioria, para viver o que está acontecendo no mundo agora. E por isso que muitos estão tirando a própria vida e estão em desespero. Estão entendendo, irmãos? Então, o povo não foi preparado. O povo foi preparado para viver bem, para viver com conforto, para viver desfrutando das bênçãos que Deus tem para dar. E pouquíssimos são os que falam e falavam já há algum tempo que essas coisas iriam acontecer, para preparar o povo. Então, por isso, hoje eu falo para vocês, irmãos, isso ainda é só o começo. A chegada do anticristo está sendo pavimentada. A grande pandemia ainda vai chegar. Quando? Não posso te afirmar. Alguns dizem que em 2023. Não posso te marcar datas. Mas ainda vai chegar. E quando chegar, será que todo esse povo que está vivendo agora está sendo preparado para a chegada dessa pior? Ou estão sendo enganados, dizendo, vai passar, pare, dê teu dízimo que Deus não vai deixar você passar por isso. Não sou contra o dízimo, tá, irmãos? Eu sou dizimista. Mas é que os líderes muitas vezes obrigam as pessoas a serem dizimistas e ofertantes por medo. Não, se você for fiel aqui, Deus não vai deixar essa doença chegar até você. Isso não existe, gente. Deus nos protege, Deus cuida de nós. Amém. Eu creio nisso. E tenho vivido isso, e tenho orado todos os dias para que o sangue do Senhor Jesus me cubra, cubra minha família, cubra minha casa, cubra vocês, eu oro por todos vocês, para que nós não venhamos a sofrer com isso. Mas e se chegar a sofrer com isso, pastora? Deus dá a resposta correta, Ele sabe o porquê que Ele permitiu. Então veja só, o que eu quero falar para você é isso, meus irmãos. Estejam preparados para coisas que ainda virão. Não acredite em, vai passar, vai vir um grande avivamento. Que avivamento? O avivamento que vai ter é individual, é você e Deus. É você querer se arrepender e viver o teu avivamento com Deus. É você buscar santidade.
O mundo vai de mal a pior, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E quem falou isso? Jesus. Então é verdade. Então veja só. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí, Mateus 4:7. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Onde é que eu parei aqui? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E tem mais aqui, né, desde o início do capítulo 4, falando a respeito da tentação de Jesus. Mas por que esse versículo? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo que nós estamos vivendo é resultado do que Adão entregou o mundo todo para Satanás. E quando ele falou isso para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele falou para Jesus, irmãos. Ele não estava mentindo, ele estava, nessa vez, o diabo estava falando a verdade. Porque ele disse: tudo isso me foi dado, é meu, eu dou para quem eu quiser. Então aqui nós vemos que realmente o mundo, e sem precisar ler aquele outro versículo que diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo em si jaz no maligno, mas nós que estamos dentro do mundo e servimos a Jesus, aceitamos a Jesus, somos cobertos pelo sangue de Jesus, temos que ter a consciência de que nós temos que ser como Daniel, Noé e Jó. Não podemos salvar ninguém pela nossa vida, pela nossa justiça. Nós vamos salvar a nós mesmos. Não que nós nos salvemos, quem nos salva é Jesus. Mas o que eu quero que você entenda é: eu tenho que ter uma vida diante de Deus a ponto de me arrepender dos meus pecados para que eu possa ser salva. Mas eu não posso salvar ninguém. Estão entendendo, irmãos, aonde que eu quis chegar? Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso salvar você. Você não pode me salvar. Como Deus falou ali através de Ezequiel. Noé, Daniel e Jó não poderiam salvar ninguém. E eles eram considerados homens íntegros, retos. Então, como que nós hoje estamos agindo? Como que nós estamos vivendo nesse mundo? Imagine o mundo, terra, planeta. O planeta é de Deus. Mas o que tem dentro, Adão entregou para Satanás. Então, por enquanto, ele está no controle de algumas situações. Mas o controle total, quem tem é Deus. Então, eu quero que você se enxergue agora. Planeta Terra, mundo. Vamos falar mundo. Você no meio de muita gente ímpia. Se enxergue ali no meio de um povo que não teme a Deus. Você está no meio de um povo que não teme a Deus. Você pode salvar alguém desses que estão lá fora? Algum deles pode salvar você? Não. Então o que Deus chamou a atenção ali foi: arrependam-se, enquanto é tempo. Porque ninguém pode te salvar e você não pode salvar ninguém.
Eu gosto sempre de falar aquela frase que diz assim, que Deus não tem neto, né? Deus tem filhos. Então, se não é filho de Deus, não vai ser salvo. Não adianta eu ter o meu pai salvo, a minha mãe salva, se eu não for convertida. Eu não vou ser salvo porque eles são salvos. Então, cada um de nós temos que ter a obrigação, podemos dizer assim, do nosso arrependimento. Porque o mundo jaz no maligno. O diabo falou para o próprio Jesus, tudo me foi dado. E ele não mentiu, ele falou a verdade nessa hora. Tudo foi dado para ele, Adão entregou. Mas nós não estamos mais nas mãos dele, já estivemos. Você concorda comigo? Já estivemos. Hoje, pela graça de Jesus, não estamos mais. Jesus nos salvou. Mas nós temos que ter o quê? Nesses tempos, nesses dias de dificuldade que estamos passando. Porque se você não cuidar, irmão, você se deixa levar pelas coisas do mundo. Você se deixa levar por aquele que está dizendo, não se preocupe, isso aí tudo é bobagem, vai passar. Não é não, é Bíblia se cumprindo, é palavra de Deus, está chegando o momento final. Jesus está voltando, temos que nos arrepender. Seja qualquer tipo de vírus que venha assolar ainda a humanidade, venha assolar ainda a terra. É preparando o mundo para o caos. Se você acha que o mundo já está um caos, você está enganado. Ainda não estamos no verdadeiro caos. Vai ter que acontecer muita coisa ruim ainda, para o mundo chegar a ficar no caos, para o anticristo poder assumir e dizer, vou colocar ordem nas coisas. Então esse vírus que nós estamos aí, respondendo a primeira pergunta, é para o anticristo assumir. Porque desse vai vir outro pior, pode vir outro pior, pode vir outro pior. E quando tiver realmente um caos, por quê? Porque a economia parou, porque a fome aumentou, porque muita gente morreu, porque as pessoas não se entendem mais. Aí chega ele e diz, tenho paz, mas ele não tem. Então o que a pastora está querendo dizer com essa mensagem de hoje? Que o que nós estamos vivendo, irmãos, é bíblico, porque tem muita gente perguntando, mas será que isso aí não é bobagem? Não, não é bobagem. É bíblico, está acontecendo, vai ficar pior. Eu acho que tem alguns irmãos que dá um frio no estômago quando eu digo, que vai ficar pior. Mas eu não posso mentir para vocês. Vai ficar pior. Porque a Bíblia tem que se cumprir. E eu fico decepcionada quando eu vejo alguns pastores, que de repente eu até admirava muito, chegarem em público ou na televisão ou na internet e dizerem, isso aí não é nada, vai passar, vai vir um grande avivamento. Não vem não. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. O que diz? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Bem direto esse versículo, né? Bem objetivo. Olha só. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por isso que lá em Ezequiel, Deus falou, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, eles não poderiam salvar ninguém. Só eles mesmos. Então nós estamos vivendo dentro de uma terra assolada, de um mundo assolado pela peste. Mas nós não podemos salvar ninguém, não podemos ser salvos por ninguém, a não ser por Jesus. E aqui está dizendo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, para cada um de nós, irmãos,
Nós temos que ter isso sempre em memória, em pensamento. Eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. Eu não posso querer que outra pessoa vá me defender diante de Deus quando eu chegar lá. Ah, porque o meu marido é salvo, então ele vai me defender diante de Deus. Ou a minha esposa é salva, ela vai me defender diante de Deus? Não. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. O único que pode nos defender e que já fez de tudo para nos defender é Jesus. Então a pessoa que aceita Jesus está livre da condenação. Mas a pessoa que não se arrependeu dos seus pecados e não aceitou Jesus, quando chegar diante de Deus não vai ter ninguém para defendê-la. Observem esse detalhe, quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, hoje Jesus está fazendo esse papel de advogado por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, quer dizer, Ele nos defende diante do Pai. Quando o inimigo chega diante de Deus para nos acusar dos nossos pecados, Jesus está lá e diz, não, Pai, eu já morri por este. Eu já morri por ele, eu já morri por ela. Então está inocente. É assim que acontece no céu, irmãos. Diante do trono de Deus. O diabo está lá todo instante, nos acusando. E Jesus está nos defendendo. Mas a pessoa que não aceita Jesus não tem ninguém para defendê-la. Aí o diabo pode fazer o que quiser, acusar, porque ele vai estar falando a verdade. Porque a pessoa não recebeu a salvação. Então, por isso esse versículo, ó, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Irmãos, eu não posso responder por você, você não pode responder por mim. Então, por isso a necessidade de nós termos arrependimento, de buscar a santidade, de buscar um relacionamento melhor com Deus, para que nós possamos estar diante do Pai, cobertos com o sangue de Jesus. Lembre bem desse detalhe. A responsabilidade é de cada um. As pessoas que hoje estão blasfemando de Deus, que estão debochando de Deus, que estão humilhando o nome de Jesus, fazendo coisas terríveis, usando o nome de Jesus, falando que Jesus é gay, falando que Jesus... Meu Deus, quanta blasfêmia, né? Um dia elas vão estar diante do trono do Pai. E elas vão ter que dar conta de si mesmas. Por quê? Porque elas não têm Jesus para defender elas. Ficou entendido isso, irmãos? Então nós somos pecadores? Claro que somos. Mas quando Deus olha para nós, Ele não enxerga o nosso pecado. Ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo. Então por isso nós seremos salvos, porque Jesus morreu por nós e nós o aceitamos como Salvador. Mas quem não aceita Jesus, quem não quer Jesus, quem blasfema de Jesus, quem vive, né, em pecado, sem querer mudar, não vai ter defesa diante de Deus. Então não vai ter ninguém para defendê-lo, vai dar conta de si mesmo. Imagine você assim, chegando diante do Pai hoje. Hoje, se você for, se eu for, nós chegando diante do Pai, e se nós não tivéssemos Jesus, já parou para pensar? Para onde que nós iríamos? Quando Deus te perguntasse assim, o que significa isso que você fez? O que você fez na tua vida? Como que você viveu? Você não ia ter resposta para Deus, porque você não é ninguém diante de Deus sem Jesus. Nós não somos ninguém sem Jesus. Mas se nós chegarmos hoje diante do Senhor, aceitando como já aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, hoje, se nós formos para a glória, hoje nós vamos ser recebidos de braços abertos pelo Pai. Por quê? Porque Jesus nos defendeu e nos defende. Então nós vamos prestar contas? Vamos, mas com essa diferença.
Jesus morreu por nós. Os nossos pecados foram lavados, foram apagados com o sangue de Jesus. E quem não aceitou Jesus está condenado. Então, por isso a necessidade de arrependimento. Nenhuma intercessão vai valer no momento que você estiver diante de Deus. Porque chegou a hora final. Ou você aceitou ou você não aceitou. E as pessoas estão vivendo assim como se esse momento nunca fosse chegar. Ah, nunca vai chegar. Vai demorar. Quantas pessoas, infelizmente, eu digo de novo, que partiram agora com essa situação de pandemia. Será que elas estavam achando que iam morrer já? Então, o que está acontecendo no mundo realmente é para isso, irmãos. Para o povo se acordar e se arrepender e se preparar e buscar santidade e viver para Deus. Mas é bíblico, sim. São os dias finais, nós estamos nos dias finais, no final do tempo. Jesus está voltando. E muitos estão brincando de servir a Deus. E o vírus está colocando o mundo de cabeça para baixo. Todos estão no mesmo barco. Só que tem uma diferença. O nosso barco tem que ter um capitão. Quem é o nosso capitão? Jesus. E aqueles que não têm, o barco vai afundar. Ficou entendida essa pregação, meus amados? Voltar só um pouquinho lá em Ezequiel para encerrar. Por que eu quis falar sobre isso hoje? Justamente porque muitas pessoas, as pessoas se acostumam com os problemas. E já fez um ano de toda essa situação, né? E aí tem muitos que já não, ou uns estão apavorados, morrendo de medo, e outros já estão se acostumando com a situação. E estão dizendo que não tem nada a ver com a Bíblia. Irmãos, Jesus está voltando. Então, olhe só, mas eis que alguns restarão nela que levarão fora tantos filhos como filhas. O que quer dizer isso? Que mesmo quando Deus assola um lugar com as suas pestes, com a sua espada, ou seja, com os seus 4 maus juízos, como ele falou, alguém vai sobrar. Ele vai usar de misericórdia, mesmo sendo justo, porque a misericórdia dele é muito grande. Então você pode ter certeza que nem todos vão morrer com isso. Muitos vão? Vão. Quem são? Não sabemos. Só Deus sabe. Mas o que Deus quer nos mostrar através disso é: o que está acontecendo é bíblico e Ele quer salvar. Então, por isso Ele quer arrependimento. Não, vou ler de novo, 14. Ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, eles que foram tão justos, tão perto de Deus, não poderiam ajudar ninguém. Nós vamos fazer o quê? Apenas nos arrepender e nos preparar para o que acontecer, nós estejamos preparados para viver diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Ficou entendida essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então lembre disso. Sem Jesus, eu não sou nada. E tudo o que está acontecendo é bíblico. Não se deixe enganar, meus irmãos. O povo não foi preparado para isso, como eu falei. Por isso que muitos se matam e estão desesperados. Mas aqueles que sempre leram a Bíblia e que entenderam e que ouviram pregadores falar a respeito do que iria acontecer, estavam preparados para esse momento. Se não fosse assim, também estariam desesperados. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. Que o Senhor nos sustente, nos guarde. Aquela oração que eu sempre digo para vocês fazerem.
porque eu costumo fazer sempre. Peça para Deus, para você não se acovardar no meio de tanta dificuldade. Peça para Deus te dar coragem. A palavra de Deus fala em alguns versículos, ser forte e corajoso. Ele fala para nós isso. Seja forte, seja corajoso. Ah, pastora, mas você só diz que vai piorar. E vai piorar, mas é por isso que nós temos que ser corajosos. Amém?